Amém. Queremos saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje é 8 de maio, né? 8 de maio, é sábado. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para cultuarmos ao nosso Deus, né? E eu quero convidar você para que juntos estejamos assim adorando a Deus, né? E oferecendo a Deus assim o culto, né? O culto ao nosso Deus, né? Nesse momento a gente vai levar uma palavra de oração, né? Eu quero desde já convidar, né, a você estar conosco, né, durante esse momento, né? E nesse momento vamos orar ao Senhor, rogando a Deus as bênçãos de Deus assim sobre o seu lar, sobre a sua vida nessa noite. Essa Teresa vai levar a palavra de oração nesse momento. Grande Deus, eterno Pai, santo seja teu nome, Deus, para todos sempre. Mas em querer queremos te agradecer, Deus, por este dia, queremos te agradecer, Deus, pelas tuas misericórdias, Deus, assim estendido às nossas vidas, ó Pai. Ó Deus querido, faz presente, ó Deus, no nosso meio, fala os nossos corações escondidos, Deus, que vidas, ó Deus, sejam edificadas, ó Pai, através da tua palavra. Recebe o nosso louvor, Pai, recebe as nossas orações. Nós te agradecemos esta noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hoje está aqui a Ângela, né? O Jefté, o Aquiles, também o Cacá, né? Também, né? Está aqui conosco, né? O Azaf, né? Também, né? Vamos adorar o Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, muito bom, falar sobre fidelidade, né? Eu quero convidar você para esteja conosco, né? Assim, até o final, né, desse momento, assim estamos conversando sobre esse assunto. Salvação é a ti.
2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 13, ele fala exatamente a expressão dessa música. Ele diz, olha, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Hoje a gente vai estar falando exatamente sobre esse tema, né? Viver em fidelidade. Dentro da nossa sociedade, no momento em que nós vivemos, né, é uma palavra, às vezes, até de certa forma, um pouco pesada, porque fidelidade, ele remete exatamente a compromisso, a ter compromisso, a fazer compromisso, né? Quando um casal, ele querem, digamos, fortalecer os seus laços, né? Eles fazem um compromisso, né? Vão a público, né? Numa igreja, ou até em um cartório, e lá fazem um compromisso, assinam um compromisso, né? Um compromisso de fidelidade, né? Aquela velha pergunta, né?
até que a morte separe, né? Você fiel, né? Até que a morte... Saúde, na tristeza. Na saúde, na tristeza, na dor, na doença, aquele negócio todinho, né? Eu não sei se o Jeff ainda se lembra, né, desse negócio, né? Ou já se esqueceu, né, com o tempo. Porque, às vezes, o tempo ele começa a fazer, né, a pessoa, né, começa a esquecer, né, daquilo, né, daqueles compromissos. E assim é o nosso relacionamento entre pessoas. Em toda a área da sociedade exige compromisso das pessoas. Interessante que eu vi um comentário há uns dias atrás, em que a máfia, né? A máfia, a máfia, não sei se é francesa, ela tem um bocado de máfia, né? Mais uma das máfias aí, acho que é alguma coisa internacional. E ela não aceitava em que os seus integrantes traíssem as suas esposas. Eles não aceitavam na máfia, não aceitavam que as pessoas que faziam parte da máfia traíssem as suas esposas, porque eles acreditavam em que se a pessoa ela não era fiel com a pessoa que ele dorme com ela, então muito menos ia ser fiel à máfia, né? Aquela organização em que eles fizeram, né? Então, algumas empresas até, né, dentro de uma visão desse tipo, né, elas fazem uma análise das pessoas também dentro da fidelidade da pessoa. Porque hoje o que se mais busca, na realidade, com certeza busca profissionalismo, uma pessoa que tenha conhecimento técnico, etc. e tal. Mas hoje em dia busca muito mais pessoas, as empresas estão buscando muito mais pessoas que tenham caráter, né? Que honre, né, com seus compromissos, que seja uma pessoa honrada, né, dentro da sociedade. Né? É a pessoa em que ela não tem responsabilidades, né, dentro do seu lar, com a sua família, não tem compromisso dentro do seu lar com a sua família. Então, automaticamente, essa pessoa é uma pessoa confiável, né, dentro da sociedade. Até um alerta, né, para os próprios rapazes, moças, né, que pretendem se casar, né, um questionamento que se faz também é que, né, se a jovem ou se o jovem ele não é fiel, né, ao seu pai, à sua mãe, né, porque declarou amor a outra pessoa e diz assim, não, o que vale aqui é o amor, então se ele é capaz, né, ele é capaz exatamente de ser infiel, né, para com seu pai e com sua mãe, então não espere você também que essa pessoa também vai ser fiel a você. Né? Então a probabilidade, na verdade, não estou dizendo que não haja mudança no coração das pessoas, não, as pessoas mudam, o coração das pessoas mudam, né? Evidentemente, só que existem coisas em que você precisa estar alerta, né? Eu ouvi uma vez um pregador falando com relação em que uma moça perguntou para ele, né, o que ele achava, porque ia se casar com um rapaz, só que já tinha um problema, o rapaz era bom, maravilhoso, era tudo mais, só tinha um problema, que ele batia na mãe dele, né? Ele batia na mãe dele, ele disse assim, foi caso de pressa, né? Caso de pressa com esse rapaz para poder essa mulher parar de apanhar. Pelo menos quem vai apanhar é você, né? Você é mais nova, aguenta mais pena, né? Mas a pergunta é, se ele batia na mãe, será que ele não ia bater nela também? Né? Se a pessoa bate na própria mãe, com certeza bate. Então existem coisas que são sinais. Então se o jovem diz assim, não, né? Ele é capaz exatamente de não ser fiel, né? Esperar, né, o casamento e tudo mais, né? O rapaz ou a moça, né? Então, as probabilidades também dele ser infiel depois do casamento também são grandes, né? A pessoa, ainda mais se for crente, né? Se ele é capaz de ser infiel a Deus, né? E sabendo que Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, né? E ele é capaz exatamente não ser fiel para com Deus, imagine para com você, né? Depois. Então, são questionamentos que a gente precisa estar atento. E a fidelidade é de suma importância dentro de qualquer relacionamento social, né? Dentro de uma empresa, dentro de um casamento, né? Dentro dos próprios relacionamentos. Você tem um amigo seu, né? Imagina você conta a coisa do seu amigo,
né? Depois ele está espalhando para os outros. Né? Foi infiel a você. Né? Foi infiel a você. Você confiou algo a ele. Né? Você colocou algo nas mãos dele. E depois ele, né, não respeitou você. Né? Ele desonrou você. E o nosso relacionamento com Deus também, ele segue também o mesmo raciocínio. Ele segue também o mesmo princípio. Né? O que a Bíblia está dizendo é que Deus ele é fiel a nós. Deus ele é fiel a nós. Só que, muitas vezes nós somos infiéis a Ele. Só que as pessoas interpretam mal esse texto, achando que é o seguinte, né, que você pode fazer o que for, que Deus ainda vai. Não é esse o relacionamento de Deus para com a gente. Deus é fiel à sua palavra. Diferente de nós que temos dificuldades, né? Imagine aí, né? Vou falar para mim não, eu vou aproveitar que o Jefté está aqui, né? Então botar para cima dele, né? Imagine, né? O Jefté trai a sua esposa. Né? Então ela vai ter dificuldade de exercer um perdão, né? Perdão para ele. Não, eu te perdoo, né? Ele chega lá, né? Está arrependido, não, foi um deslize, né? Foi mal, foi não sei o que e tal. Então ela vai ter uma série de dificuldade de exercer aquele perdão e reconstruir esse laço. Né? Reconstruir esse laço. Né? Por quê? Porque a parte humana da gente, etc., é muito difícil isso. Né? Por isso que Jesus até coloca uma exceção com relação ao divórcio. Ele diz, a não ser por causa da infidelidade. Né? Então, por quê? Porque é algo muito difícil, né, na nossa natureza humana, né, processar isso. Só que Deus, ele supera tudo isso. Né? Não é que Deus ele seja um corno satisfeito. Né? Você, sabe, é infiel para Deus e Deus está lá, né, abraçando você. Né? Não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus ele é fiel à sua palavra. Se você se voltar para Ele, se você buscar Ele, se você se lançar aos seus pés, Ele tem perdão para conceder a você. Por isso que Deus ele permanece fiel à sua palavra. Ele permanece fiel à sua promessa que Ele nos fez. Diferente de nós, em que nós teríamos dificuldade para isso. Né? A pessoa foi infiel para a gente tem dificuldade exatamente de exercer o perdão, né? De estender a mão de novo e para essa pessoa. Nós temos essa dificuldade. Mas Deus, ele não tem essa dificuldade. Deus, ele permanece com os seus braços abertos. Só que tem um problema. Se nós também não buscarmos, se nós virarmos as costas para ele diz também, a própria palavra diz também que ele vira as costas para a gente também. Sabe, se nós não fizermos caso dele, ele não é um pobre coitado que está pedindo a nossa ajuda, não. Deus não está lá, sabe? Porque Deus, para começar essa história, Deus nem precisa de mim, nem precisa de você. Quem precisa, na verdade, somos nós, precisamos de Deus. Nós que carecemos de Deus. Deus não está precisando do nosso louvor. Porque Deus é um Deus carente que está lá precisando que a gente venha exaltar o nome dele. Deus está precisando que a gente venha fazer a obra dele. Da onde? Da onde Deus está precisando de mim, de você? Deus não precisa de mim, de você não. Nós é que precisamos de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do favor de Deus. Nós louvamos porque nós somos gratos a Ele. Porque Ele é grande, misericórdia, é tremendo. Ele está acima de tudo, acima de todos. Sabe? E nós somos só pó, somos cinza, não somos nada. E carecemos completamente da sua graça e da sua misericórdia. A Bíblia tem um princípio muito forte, em que a Bíblia diz o seguinte: aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Preste bem atenção a uma coisa. A visão de Deus, eu costumo dizer sempre essa mesma coisa, a visão de Deus não é igual à nossa visão. Deus ele não olha para nós do jeito que nós olhamos para nós. Deus não olha para as pessoas como nós olhamos para as pessoas. Nós damos importância às pessoas pelo tamanho, pelo volume, pela quantidade, sabe? Nós enchemos nossos olhos de acordo com aquilo que nós vemos, né? De acordo com as nossas percepções. Só que Deus, ele vê o coração. Deus, ele conhece o coração. Porque para Deus não importa o muito ou o pouco. Não adianta você chegar assim, mas eu não vou oferecer isso para Deus porque é tão pouco. Eu tenho tão pouco.
Ah, eu não vou oferecer para Deus porque o outro ali tem tanto dom, tem tanto talento, aquele negócio todinho, eu não tenho nada. Sou um pobre coitado, não tenho nada, tal, né? Essa mentalidade, sabe, miserável, sabe, de pobre coitado, Deus, ele vê a intenção do nosso coração. Deus, ele olha para a intenção do nosso coração. O que é que está motivando o nosso coração? Porque o que importa para Deus não é aquilo que você oferece para Ele, se é muito ou é pouco. Não é isso. Isso não empolga o coração de Deus. O que empolga o coração de Deus é o que está movimentando o nosso coração. O que está levando exatamente a nós fazermos, ou muito ou pouco. Porque não importa para Deus se você tem uma voz afinadíssima, cantando uma música linda, ou você é um gago. O que importa é exatamente a sua expressão para Ele, porque diante de Deus Ele não vê como a gente vê. Por isso que a Bíblia nos mostra exatamente isso. Olha, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Eu já vi de pessoas me dizer, rapaz, mas se um dia eu tiver uma bicicleta, eu não perco um culto. Um dia se eu comprar uma moto, eu não perco um culto. Meu amiguinho, se você tem duas perninhas e você não vai para a igreja, você pode ter um jato, você pode ter um foguete, sabe? Você também não vai. Você também não vai servir a Deus, você não vai se dedicar a Deus. Porque o que importa na realidade é o que você tem hoje, ou aqui e agora, e o que você dedica a Deus, ou aqui e agora, com o que você tem. Seja pouco ou seja muito, não importa isso para Deus. O que importa é a intenção do seu coração. E a fidelidade a Deus começa exatamente nas pequenas coisas. Não espere você ter muita coisa para você ser fiel a Deus. Se você não for fiel a Deus, no pouco que você tem. Quando aquela mulher chega para o profeta, desesperado, o profeta Eliseu, e diz o seguinte, olha, estou desesperado, não sei o que é que eu faço. E Eliseu eu também não posso fazer nada não. Né? Aí o que tem em casa, você só tem um pouquinho de azeite. Né? Pronto, esse pouquinho de azeite aí. Esse pouquinho de azeite aí. Arruma a vasilha e começa a encher as vasilhas. Né? Começa a encher as vasilhas. Tudo que você tiver. E acontece um milagre, enche toda a vasilha e aí um milagre assim, tremendo lá que acontece. Porque o pouco que nós temos, se nós colocarmos diante de Deus, Deus faz maravilhas. Agora, se o pouco que nós temos, nós não oferecemos a Deus, nós não dedicamos a Deus. Se seja recursos financeiros, se seja talentos em que nós temos, habilidades nós temos. As nossas habilidades nós usamos apenas para enriquecer, apenas para sustentar a nossa casa, ou nós dedicamos também para Deus, para servir a Deus, para honrar a Deus com aquilo que nós temos. A Bíblia conta uma história que é muito interessante, lá em Atos dos Apóstolos, em que um homem chamado Barnabé, ele era um homem dedicado, um homem temente a Deus. E Barnabé, ele tem uma atitude assim, em que chamou a atenção da população. Ele vendeu uma propriedade, pegou o dinheiro da propriedade e deu aos apóstolos, né, que os apóstolos ali distribuíam diante dos irmãos de acordo com a necessidade de cada um. E aquela atitude de Barnabé chamou a atenção, né? As pessoas, olha rapaz, né? Imagina, a pessoa pegou uma propriedade, pegou um terreno, uma fazenda, uma casa, sei lá o que foi, né? Pegou uma propriedade lá, vendeu e chegou, deu o dinheiro todinho, né? Os apóstolos, aquilo chamou a atenção das pessoas. As pessoas ficaram, olha aí, mas esse homem é um homem de fé, esse homem aí é um cara dedicado, rapaz, esse homem aí é o cara. Chamou a atenção de todos. Aí quando Ananias e Safira, porque o Barnabé foi fiel no propósito que ele colocou no seu coração, foi fiel a Deus. Só que Ananias e Safira viu aquele negócio, né? E disse assim, olha aí, mas o cara ali ficou famoso, o cara ali, todo mundo ali, né? Elogiando o cara, todo mundo olhando pro cara, todo mundo ali. Por quê? Porque foi uma atitude de coração dele, foi uma atitude espontânea de coração. Os apóstolos não chegaram para ele e disseram, ó, você tem que vender a sua propriedade e vem e trazer o dinheiro para a gente. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Foi uma atitude que ele teve. Ele sentiu no coração dele de vender a propriedade dele lá e pegar o dinheiro e dar todinho para os apóstolos. Né?
E aquilo foi de coração, aquilo ali foi uma atitude mesmo, assim, de fidelidade a Deus, sabe, de dedicação a Deus, uma atitude de amor a Deus. E Ananias e Safira vê aquele negócio, disse, rapaz, vamos fazer a mesma coisa, só que eles pegaram, né? Venderam a propriedade e combinaram entre eles, né? Rapaz, é o seguinte, nós vendemos por tanto, mas a gente não vai dizer que foi esse tanto, a gente vai dizer que foi um valor menor, para a gente ficar com a parte, né, do dinheiro, né, e a gente vai dar o resto, não, a gente vendeu, digamos, a gente vendeu a propriedade lá, citar um exemplo assim, né, a gente vendeu a propriedade lá por 50 mil, só que a gente vai dizer que vendeu só por 30, para a gente ficar com 20 mil, né, a gente dá os 30 mil, dizendo que a gente ia vender a nossa propriedade também, a gente ia ficar famoso também, né? Os pessoal vão ficar, olha, elogiando, né? Olha, porque a motivação dele exatamente era uma motivação errada. Ele estava buscando o quê? O reconhecimento dos homens. Ele estava buscando exatamente, né? Ibope, né? Ele estava procurando exatamente o aplauso das pessoas, estava procurando exatamente ser visto pelas pessoas. Pela motivação errada. Enquanto Barnabé, ele toma uma atitude exatamente de amor, de dedicação a Deus, Ananias e Safira faz, e ainda comete outro problema, que foi a mentira. E chega lá e deu o dinheiro. E o Espírito Santo de Deus fala através de Pedro, disse, rapaz, o dinheiro era teu, tu podia fazer o que você quisesse, você podia ter chegado e dizer assim, não, rapaz, eu vendi por tanto, eu quero dar só tanto, pronto, não tinha problema nenhum. O dinheiro era seu, a propriedade era sua, você fazia o que você quisesse. Só que você chegar aqui para mentir, né? Mentindo, né? O cabo caiu durinho, já tinha combinado com a mulher, quando a mulher chegou também, né? Disse, contou a mesma versão, perguntou como foi, contou a mesma coisa, caiu durinho lá para fora, morreu. Teve o tempo de ficar vivo. Morreu. Né? Morreu. Como é sério exatamente essa questão da pessoa querer, sabe, essa questão da fidelidade, ser fiel a Deus, né, em toda a nossa caminhada. Você olha para José do Egito, né, Deus tinha dado sonhos a ele, né, Deus tinha dado sonhos a ele, Deus tinha revelado coisas a ele. E interessante em que a sua vida cria uma bagunça terrível, seus irmãos pegam ele, vende, tal, e vai lá para o Egito, lá no Egito tem aquelas, chega como escravo lá no Egito e vai servir na casa de Potifar, e lá na casa de Potifar as coisas começam a andar bem, quando as coisas já estão totalmente andando bem para o seu lado. A coisa começa a prosperar, a coisa começa a andar, o negócio começa a melhorar, aí vem exatamente aquela situação, né, da mulher de Potifar. E o interessante é que é a expressão de José. A expressão de José era exatamente, jamais vou pecar contra o meu Deus. Ó, José, né, tinha passado já por tudo aquilo, estava as coisas se dando bem do seu lado, estava longe da sua família, longe de tudo, longe de todos, porque uma das coisas mais difíceis, na verdade, em relação à fidelidade, é quando não tem ninguém nos olhando. Não tem ninguém nos vigiando. Quando está uma pessoa vigiando, né, você fica, né, tomando, né? Agora, quando você não tem satisfação para dar para ninguém, e você... Só que o problema é que José, ele tinha uma certeza e uma convicção que Deus estava contemplando a sua vida. Deus estava vislumbrando exatamente a sua caminhada. A sua vida estava exatamente diante de Deus. E o que muitas pessoas se perdem é exatamente nesse momento da vida, em que eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Por isso que as pessoas muitas vezes não querem compromisso, muitas vezes com a igreja, né? Eu não tenho satisfação a dar pastor, eu não tenho satisfação a dar irmão, eu não tenho satisfação a dar ninguém. Sabe? Eu faço o que eu quero e E quando desses momentos exatamente em que você, né, não tem ninguém para você dar satisfação. Só que José, ele pega e diz o seguinte, olha, jamais vou pecar contra o meu Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso de fidelidade para com Deus. Embora que
a sua vida estivesse, as circunstâncias da sua vida estivessem, sabe, não apresentando assim tanto progresso em relação a isso. E no momento em que as coisas começam a dar certo, aí vem exatamente essa proposta, né, sem sentido. E que resulta exatamente na sua prisão, ele ser jogado exatamente numa prisão. Só que lá na prisão, a Bíblia diz em que Deus era com José. Dentro da prisão, Deus era com José. A gente sabe da história, Deus honrou, né, José, né, grandiosamente, trouxe livramento para o povo e etc. Quando você olha também para a vida de Jó, né, que é um extremo tremendo. É um extremo tremendo. Uma pessoa que é fiel a Deus, uma pessoa que é dedicada a Deus, uma pessoa que tem posse, que é uma coisa. É uma pessoa que, né, ela assim, não tem nada, né, e vive ali naquela situação, mas como é complicado para uma pessoa que ela tem posse, ela perde. Se você não tem posse, você não tem muito sentimento em relação à perda, porque perda é para quem tem que perde, né? E essa questão da perda, né, ela é muito forte, né? Por isso muitas pessoas em que quando estão à beira da falência, acontece alguma coisa assim, eles preferem tirar a sua própria vida do que se ver numa situação de pobreza, né? Se ver se perdendo tudo. Olha como é tão forte exatamente naquilo em que ele prefere tirar a sua própria vida, suicidar do que experimentar exatamente essa queda, né? Que é muito complicado. E Jó, ele tem essa atitude. Jó ele tem essa atitude, né, de ser fiel a Deus, embora não compreendendo nada, embora não sabendo o propósito de Deus, sabe, porque uma das coisas mais difíceis na fidelidade é exatamente quando você não compreende as coisas. Você não entende as coisas, você não sabe por que está acontecendo, você não sabe o propósito, você não entende nada daquilo que está acontecendo. E normalmente na nossa caminhada de fé, isso é muito comum. Você está diante dos desafios da vida e no meio do desafio você tem que tomar uma atitude de fidelidade a Deus, ao lado de Deus, quando aquilo contraria toda a sua visão, contraria a lógica, contraria os cálculos, contraria tudo o que você imagina. Mas Deus aponta, é isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, quando Josué está diante do Rio Jordão, eles teriam que marchar. Marchar. Aí você imagina, tá água, marche, né? Marche, né? E eu disse, rapaz, não faz sentido marchar, né? Por quê? Porque... E marchar a pé enxuto. É isso que a Bíblia diz. A pé enxuto. Mas precisava tomar uma atitude, né? Marchar. Imagine o pessoal lá ao redor do muro de Jericó, lá marchando, rodando, tocando trombeta. Né? Que negócio doido é esse? O cara aqui rodando, aqui marchando, tocar trombeta. Né? Que é isso, né? Que é isso? Por que Deus não derruba logo esse muralha e pronto, acabou a conversa? Não, mas a pessoa precisa ter uma atitude. Fidelidade a Deus, obedecer a Deus em meio sabe, a falta de racionalidade. Porque a fé é isso. É você crer naquilo em que você não está vendo. É você crer exatamente que Deus vai agir, que Deus vai operar, apesar que as circunstâncias não mostrem nada nessa direção. Embora que as circunstâncias assim, não deu assim, um norte muito claro em relação, né, àquela luz no fim do túnel. Existe uma luz no fim do túnel porque você crê em Deus, porque Deus está lá. Né? E essa é exatamente a grande esperança que precisa, sabe, mover o nosso coração. Não é esperar exatamente aquela solução, não. Eu quero esperar em Deus. Deus é a solução. Deus está lá no fim. Sabe, eu sei que Deus está lá, por isso que eu tenho convicção que vai dar certo. Porque o meu Redentor vive, assim expressou Jó. Sabe, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele está lá.
Sabe? Embora que eu não entenda nada, embora que o negócio aqui, sabe, não faça o menor sentido para mim. Tudo isso. Quando a sua mulher chega, né, e diz, né, amaldiçoa teu Deus, né, e morre, né. Pessoal, tu fala com uma louca. Por que disse que tu fala com uma louca? Porque Jó está dizendo o seguinte, olha, tu está falando, porque tu não está entendendo, sabe, tu está desconhecendo exatamente Deus. Está desconhecendo completamente. Então você não está com raciocínio. Porque, na verdade, a fé, embora quem diga assim que a fé é ilógica, mas a fé, não existe coisa mais lógica e mais inteligente do que a fé. Olha como, às vezes, as coisas não... fica um pouco complicado, né? Assim, até de entender. Por quê? Porque a fé é a coisa mais inteligente, é a coisa mais lógica, no mesmo instante que na visão humana é a coisa mais ilógica e irracional. É porque é Deus. Porque é a coisa mais inteligente, é a coisa mais lógica? Porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Você está colocando exatamente a sua vida no controle de Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que sabe onde cada peça ela se encaixa perfeitamente. Porque ele foi o arquiteto, ele foi o engenheiro, ele foi o cara que pensou o negócio bem direitinho. Então você se colocar exatamente no centro da vontade de Deus, é você exatamente... fazer a coisa mais inteligente e a coisa mais certa na sua vida. Por quê? Porque Deus sabe exatamente como a sua vida se encaixa. Embora que isso, para nós sejamos pessoas totalmente ignorantes em relação a isso. Porque nós só vemos o que é aparente. Sabe, a gente olha o motor lá por fora. Né? A gente não está vendo exatamente cada engrenagem, cada encaixe, cada milímetro, E Deus, ele sabe todas as coisas. Por isso, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Sabe? Vale a pena obedecer a sua palavra. Vale a pena colocar exatamente o nosso coração inteiramente nas mãos de Deus. Porque Deus, ele tem o melhor para a nossa vida. Amém? Então que você nessa noite, né, coloque a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Que você entregue, né, o seu coração, a sua vida por inteiro nas mãos de Deus. Porque não existe um lugar mais seguro do que nós estarmos nas mãos do Senhor. Ele é fiel, sabe? Ele tem o melhor para nós, sabe? Ele jamais vai te desamparar, jamais ele vai te abandonar, jamais vai deixar que o inimigo mate você. Porque a nossa vida está nas mãos dele, aquele que está na mão dele, o maligno não toca. O maligno não toca. Então que você possa confiar em Deus. Colocar em Deus toda a sua confiança. Né? E ser fiel a Deus, sabe por quê? Porque a fidelidade, ele nos protege. Você ser fiel a Deus, isso traz proteção para a nossa vida. A pessoa que é beneficiada em obedecer a Deus, a ordem de Deus, somos nós mesmos. Quando Deus ele ordena algo, ó, você deve ir por esse caminho, você deve fazer desse jeito, sabe por quê? Porque Deus quer nos proteger. Nos proteger do sofrimento, do mal, nos proteger da decepção, da angústia. Deus tem o melhor para os seus filhos. Agora precisa o nosso coração estar totalmente disposto, né, a servir. Que você nessa noite, né, tenha um coração assim, de fidelidade diante de Deus. Amém? Desde já quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco. Né? Que hora é essa aí? Ixi, eu sou bom nisso. Ó, então queremos agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, né, nessa noite. Amanhã, né, amanhã será Dia das Mães. Queremos já parabenizar, né, todas as mães. Né, que Deus abençoe, né, a vida dessas guerreiras, né, dessas mulheres guerreiras, em que dedicam, né, tanto a sua vida, né, não somente seus filhos, mas a sua própria família. Né. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né, enquanto a tola destrói. Então queremos assim agradecer, né, e parabenizar, né, um feliz Dia das Mães, não somente amanhã, mas todos os dias, né, tenhamos um coração grato, né, às nossas mães. Quero mandar um grande abraço para minha mãe, né, ali
lá na Coab, né? Que Deus abençoe, né? A vida da minha mãe, a dona Terezinha, né? Terezinha Souza Dantas. Parabenizar minha esposa, né? Por ser mãe, né? Parabenizar aqui a Ângela, né? Por ser mãe, né? E a todas as mamães, né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Amanhã, às 9 horas, amanhã 9 horas, né? Temos um culto, né? Um culto lá na Igreja Batista, né? Quero já convidar você que esteja participando deste culto, um culto presencial, será também celebrada a ceia do Senhor. Então, você é o nosso convidado de estar conosco ali na Castelo Branco 651, né? Ali em Xeramobim. Então, Deus em Cristo vai abençoar a sua vida, né? E também, com certeza, né, o Dia das Mães vai ter alguma homenagem aí para as mães, e todas as mães estão convidadas, né? Você não pode perder, né, esse culto, né, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, né? Às 9 horas da manhã, você é o nosso convidado para estar participando conosco. Quem assistiu conosco também, essa live foi a irmã Lucimar, pastor Elmo, irmão Didi, irmã Cléia, irmã Roberta, Franciane, Antonieta Almeida, a Marilza Barroso, beijo para minha mãe, Malice Silva, irmão Rosiel, Hermano Saldanha, Denir Fernandes, Aurelina, né? A Lucivalda, a Gracinha, uma Gracinha, deixa eu ver mais, a Michele, a IBCV, né? A Igreja Batista Cristo Vivo, também. Aqui, e a mãe de Maurenice. Amém. Queremos agradecer assim a todos, né? Todos os irmãos da Igreja Batista, na pessoa do pastor Elmo e todas as nossas congregações, né? Lá do Logradouro, Queto, Parada Mil, na Coab, todos os irmãos aí do Edmilson Correia, né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente. Vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento, né? Assim, apresentando assim, né? Assim, a vida de cada um dos irmãos, né? E abençoando o seu lar e a sua casa. Querido Pai, amado Deus, no nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço por nessa noite, Pai, estarmos aqui reunidos. Pai Santo, Deus, rogamos a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada vida. Ó Pai, abençoamos, ó Pai, cada mãe, ó Deus, nessa noite, ó Deus. Abençoa, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos, ó Pai. E que Teu Espírito Santo, assim, traga, ó Deus, assim, a direção às nossas vidas, aos nossos corações. Abençoa cada vida, no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, que você possa ter uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus.